Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa terça-feira. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença, a sua participação e você sempre acompanhando aqui o Jornal em Foque. Mais de 4 anos e meio no ar, desde janeiro de 2021, com jornalismo com credibilidade, trazendo os mais variados assuntos e pautas pertinentes, não só em âmbito local, regional e também estadual e, é claro, nacional. Vou falar muito sobre educação no dia de hoje, com 2 especialistas nesta área que estão participando hoje do Jornal em Foque. A Débora Marreiro, que é da seção de formação da SEDUC, gestora, mestre em educação também. Obrigado, Débora, obrigado pela sua presença e participação, muito obrigado. E também a Lucilene Costa, que é do Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais, CEO da Empreenda Pretas também, exatamente, não é isso? Com especialização em africanidades pela Universidade Federal do ABC. Obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço. Né? Vamos falar muito sobre assuntos importantes, Saresp, Saeb também. Vamos falar também sobre esse núcleo que foi recentemente inaugurado, agora em agosto, lá no Parque Tecnológico de Santos. Esse e outros assuntos, se você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lembrando, e reprise às 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Débora, Lucilene, temos muitos assuntos para conversar aqui no Jornal em Foque. Primeiro, agradecer a vocês pela primeira vez participando aqui conosco. Aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar pela Débora, por ordem alfabética, tá? Só por ordem alfabética, né? Porque tem que ter um critério. Então, Débora, a gente está, inclusive, a secretária Audrey, né, teve aqui no Jornal em Foque, inclusive falando sobre as ações que estão sendo feitas, porque já estamos chegando aí a prova, né? O dia da prova é esse mês agora Sim, agora em outubro. Em outubro, né? Que é a prova do Saeb. 20 agora. A 31 de outubro. 20 a 31 de outubro, Saeb. E aí, como é que estão sendo os preparativos nesse sentido? Porque, é claro, a gente tem um orçamento, é indiscutível, tudo, mas a gente ainda precisa avançar. A própria secretária falou isso, precisamos ainda avançar um pouco mais em relação às nossas notas, né? Porque pelo investimento, pelo trabalho que é realizado, pela estrutura da educação, mas a gente sabe que é possível avançar um pouco mais. O que está sendo feito, Débora? E você está com essa missão aí, né, de poder ajudar junto, obviamente, com toda a estrutura da educação, coordenadores, diretores, enfim, todos os profissionais, para a gente avançar, que é importante a nota primeiro do Saeb. Depois tem o Saresp também, mas o Saeb que é o foco central agora. Como é que estão os preparativos aí e essa importância da participação da família nesse aspecto? Né? Sim. Falar do movimento, né, nós estamos chamando de movimento Saeb e movimento Saresp, né, um movimento de esquenta Saeb e esquenta Saresp. Esse movimento ele tem o objetivo de envolver a todos, profissionais, professores, educadores. Nós temos a jornada ampliada também, com foco em laboratório de saberes, pais de alunos, alunos, gestores e a Secretaria de Educação em um movimento de esquentar, aquecer essas turbinas pedagógicas para a gente olhar para isso. Então, o que consta desse movimento? A divulgação, a importância da frequência dos alunos. Nós temos questões de infrequência muito ainda intensas na nossa rede. Crianças que têm uma frequência bastante irregular, então eu tenho um grupo de 30 alunos onde eu tenho 8, 10 faltas diariamente. Isso impacta diretamente em nossos resultados, porque o aluno que não está na escola, ele não aprende, ele não avança. Nós costumamos dizer, nós criamos um refrão nosso, um chavão, que é: quem falta, faz falta. Então esse aluno ele faz falta sim, nós precisamos desse aluno presente. Estamos em um movimento com as equipes gestoras, professores, pais de alunos e alunos. Como que esse movimento ele chega no aluno? Nós temos um programa e um projeto, o Grêmio e o Santos Jovem Doutor,
que eles estão atuando diretamente com os alunos como multiplicadores, levando aos outros alunos esta boa informação, essa informação qualificada de que nós precisamos garantir a presença. O aluno que não está presente, ele não aprende. No momento em que ele vai fazer a avaliação, ele olha para aquela avaliação e ele pensa, nossa, parece que eu nunca vi esse tipo de questionamento, esse assunto, este conteúdo. Nós trabalhamos a partir da perspectiva de habilidade. Desde a BNCC nós estamos vindo, né? Na verdade, começamos anteriormente, mas a BNCC institui isso de uma maneira mais intensa e o nosso currículo santista vem validando tudo isso. Então esses alunos dos dois programas, Grêmio e Santo Jovem Doutor, como multiplicadores, eles investem um tempo nesse movimento junto com os professores. Paralelamente, nós temos colaboradores da Secretaria de Educação que atuam em sessões diferentes dentro da Coordenadoria de Formação, que também estão visitando as escolas, agendando com a equipe gestora, conversando diretamente com alunos, principalmente de 5º ano e 9º ano. Os alunos de 9º ano, muitas vezes, eles acham que, sabe aquele jogo que terminou? Já estou terminando o jogo, 45 do segundo tempo, o ano que vem eu não estou mais nessa escola, então eu vou fazer essa prova de qualquer jeito. Eu não dou a devida importância. Então, esse é um grande desafio. Grande desafio. Mostrar para esses alunos, eu até fiz um vídeo, hoje eu publiquei uma releitura desse vídeo nas redes sociais, orientando esses alunos, você pode contribuir com a mudança da educação pública no país. Você não está fora desse movimento, a sua participação é importante. Você como aluno de 9º ano, que está caminhando para o ensino médio, tem que começar a perceber as suas responsabilidades nessa sociedade. Então este é o movimento que estamos fazendo hoje. Para a próxima semana, nós estamos agendando um movimento com as famílias. Só estamos definindo se esse movimento será um movimento presencial, em todas as escolas simultaneamente, ou online. Estamos definindo junto à Secretaria de Educação, aos nossos colaboradores, chefias, mas também definindo junto às equipes gestoras. Será que nós vamos alcançar um número maior de responsáveis fazendo presencialmente ou de forma online? Qual é o formato mais acessível e o formato mais potente? Porque nem sempre acessar todo mundo potencializa chamar esse pai e essa mãe a responsabilidade. Porque não é a responsabilidade, né? E aí eu queria fazer um recorte, como se nós estivéssemos saindo dessa cena do IDEB, do SAEB, né? Que vai gerar, do SARESP, que vão gerar esses índices, que é o IDEB, mas sair disso e olhar um pouco acima. A prova, a avaliação, ela é o termômetro. Quando nós estamos com algum problema de saúde, nós utilizamos um termômetro para saber se a nossa temperatura está reagindo ou não, como nós estamos e quão grave é o que nós sentimos. Essa avaliação, ela mostra para nós quão grave é a nossa defasagem, as nossas lacunas de aprendizagem desses alunos. Então, como nós podemos, enquanto Secretaria de Educação, e pensando num âmbito maior, né, no âmbito estadual, no âmbito federal, como que eu posso pensar em programas, em ações, em políticas públicas educacionais, se eu não sei o tamanho desta lacuna? Para eu identificar essa lacuna, eu preciso de questionário socioeconômico dos pais, mostrando para mim a qual territorialidade eles pertencem, qual é o território, quais são as minhas demandas, quais são as minhas condições sociais, econômicas e culturais. Isso é um raio-x que eu faço, junto com o resultado dos alunos. Quando eu coloco tudo isso para um olhar mais criterioso, mais estatístico, eu tenho sim dados, indicadores que me sinalizam, eu devo seguir este caminho ou este caminho. Certo. Então o papel desta família, o papel dos nossos educadores, gestores, das crianças, ele é essencial. Só que o aluno, para realizar a avaliação, ele precisa estar presente na escola, participando das aulas, aprendendo com todo o movimento que os professores estão fazendo. Nós temos um movimento também de algumas assessorias e orientações para esses professores, que são assessorias e propostas nossas, no movimento de um plano de recomposição de aprendizagem. E precisamos do pai segurando a mão desse filho e falando, você está estudando 30 minutos por dia? Que é isso que nós orientamos. É o mínimo, ele estudar 30 minutos por dia,
E o pai olhando e orientando, mas eu não sei, eu não compreendo, eu não estudei profundamente, eu não sei como orientar meu filho. Não precisa conhecer aquele conteúdo, aquela habilidade. Eu preciso entender de educar filho, que é, você fez a tarefa que a professora não mandou a tarefa, então pegue um livro, largue este celular, deixa até o celular aqui, largue este celular agora e vá ler 30 minutos por dia, estude. É essa parceria, escola, família, aluno, professores, que nós precisamos para nós termos um bom resultado que vai muito além disso, para termos a aprendizagem real das crianças. Exatamente, enfim... Obrigado pelas explicações aí, né, Débora? Lucilene, a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto aqui. Agora vamos passar a bola aqui, né? Passar a bola para a Lucilene também, que foi a inauguração do Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais. Exato. O que representa, né, esse espaço? É um espaço aberto a todos? Ou é um espaço específico lá na SEDUC, que acontece, na realidade é da SEDUC, mas está lá no Parque Tecnológico, fazendo, obviamente, o desenvolvimento de ações aí naquele local. Qual é o papel do núcleo aí, que é um trabalho importante aí, especialmente aí, que a gente tem, e aí, como a Débora está falando, tem a tecnologia, né? Hoje em dia você abre o celular, vem de tudo, né? Então, exato. E aí, obviamente, os jovens, as crianças consomem muitas coisas e não tem esse filtro. E esse é outro desafio também. Mas o que representa o núcleo aí nesse sentido? O núcleo, ele representa uma grande conquista inicial, né, para a nossa educação, como o próprio nome já fala. Núcleo de Educação para as Relações Étnicos-Raciais, né? Então, o aluno, ele precisa, todo tipo de aluno, ele precisa ser representado na escola, ele precisa se sentir pertencente. E quando nós falamos do aluno negro e do aluno indígena, ele precisa sentir, ele precisa entrar na escola e olhar, eu faço parte dessa escola, né? A minha história, ela também precisa ser contada. Eu preciso me ver nos livros didáticos e eu preciso me ver de uma forma positiva. A educação para relações étnicos-raciais vem na contramão do que nós aprendemos, né? A nossa geração aprendeu do que era ser negro nessa sociedade. Então nós precisamos mostrar para os nossos alunos negros e os não negros também toda a real história da população negra e da população indígena, que são os povos originários, né? Porque dessa semana eu estava ouvindo, quando você chega em um lugar que já tem alguém, esse lugar ele não foi descoberto, ele foi invadido. Então é essa história que nós precisamos levar para os nossos alunos, precisamos levar a história positiva do que é ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena na nossa sociedade, colocando em foco os nossos saberes, as nossas inteligências e as contribuições para a criação do Brasil, né? Então o núcleo, ele vem exatamente para isso. Nós temos formações mensal com todos os professores em sala de aula, educação infantil e a educação ensino fundamental, né? Já fizemos formações também para supervisores, temos agora uma agendada para essa semana com diretores, professores de inglês, professores de ciências, são os educadores que atuam também no contraturno. Então nós estamos fazendo um trabalho de ressignificar a cultura africana e indígena nas nossas escolas. E a nossa alocação no núcleo, do núcleo no Parque Tecnológico, ela é muito importante. Porque se nós detectamos ou alguma escola apresenta algum problema, né, nessas relações, se de repente a pessoa não se sentir à vontade em nos receber na escola, nós temos um espaço neutro, um local neutro, onde nós podemos receber essa pessoa, onde fazemos um acompanhamento, e aí, se caso necessário, vamos até a escola, dar esse respaldo, seja para o professor, seja para o aluno, pai de aluno, funcionário da escola. Então, estarmos alocados no Parque Tecnológico nos traz essa vantagem também. Nós conseguimos, porque nem todo mundo se sente à vontade em conversar em relação a isso, pode se sentir um pouco melindrado com a presença de outras pessoas, não é fácil. Então, estarmos em um local neutro facilita muito o nosso trabalho e a nossa atuação. Exatamente. Aí completando, vai fazer 2 meses esse trabalho. Só a gente dá já para saber o resultado disso daí. E uma outra coisa que eu pergunto também, Lucilene, depois passar para a Débora também. Existe, obviamente, um censo, alguma coisa nesse sentido. Quantos alunos hoje, ou pardos, ou também
pretos nesse sentido estudam na rede pública de ensino em Santos? Nós estamos fazendo um levantamento. Isso é uma questão, é um ponto muito importante. Porque aí até para saber... Exatamente. Né? É a questão da autodeclaração. Né? Eu me autodeclaro negra ou não. E a questão da autodeclaração, ela passa por um processo que nós chamamos de consciência racial. Né? As pessoas precisam ter essa consciência e no momento de preenchimento, né, da matrícula e desse censo, a pessoa ela precisa se autodeclarar. Então nós estamos fazendo todo este trabalho junto às escolas, aos professores, aos secretários de escola também, que é muito importante, porque em alguns momentos, se o pai ou a mãe, por exemplo, que vai realizar a matrícula é uma pessoa analfabeta, né? Então é outra pessoa que preenche, essa pessoa precisa ter consciência de orientar essa pessoa no momento de fazer a matrícula para que nós possamos ter esse levantamento. Não, é importantíssimo isso daí. Eu falo sobre isso porque eu pegando dados que estão disponíveis do IBGE, até a título de curiosidade, é que tem que ter tempo para fechar, finalizar isso. Mas eu comecei a pegar alguns bairros da cidade e é impressionante que é uma realidade que a gente tem, essa mudança à medida que os bairros da orla da praia, a predominância, por exemplo, da população branca é uma coisa assim... Exato. Assim, eu pego o caso do Boqueirão, que eu me lembro muito bem, porque eu comecei com ordem alfabética, aí eu não consegui ainda, tem muito, é um trabalhinho, mas eu vou acabar isso daí. Eu peguei o bairro do Boqueirão, são 30 mil habitantes, números redondos, 27 mil brancos, dados do IBGE, tá? 800, arredondando, pretos ou negros, pretos enfim, ou negros, é o termo, né? E a diferença, 2.000 e tanto pardos, isso só no bairro do Boqueirão. Então, eu acho que isso não está muito diferente do que acontece nas escolas. Exato. Né? Obviamente, isso não está diferente do que acontece nas escolas. Só para a gente, então, como é o racismo geográfico, né? Que tem a ver com a questão social, questão de renda, enfim, mas é uma outra discussão nesse sentido. Só quis fazer esse parênteses aqui, porque a gente mostrar que é uma cidade como a nossa aqui, né? Então, não deve, obviamente, isso se replica na educação também e outros segmentos, mas na educação que é o foco central nosso que a gente está abordando hoje. Débora, você falou muito sobre essa questão também desse agendamento com a família, né? Hoje, como é que tem sido o papel? Estou falando na minha época, né, vocês, né, mas a família ela né, ficava em cima, né, e se na época a gente, né, hoje a gente vê o valor que isso tem. Hoje a gente vê muitas vezes, né, que essa questão muitas vezes não se faz presente, né, dessa cobrança, e sem cobrança, né, dificilmente. Como é que é o papel da família? Como vocês trabalham essa questão? Porque imagina a quantidade de casos que devem surgir com variáveis enormes dentro da Secretaria de Educação. O que vocês identificam claramente aí, quais são as grandes dificuldades e muitas vezes isso vai, dependendo da estrutura, vai cair, aí entramos na justiça restaurativa para a violência, para o bullying, que aí tem também essa questão. Então as coisas se casam, não sei se eu estou falando uma besteira, mas as coisas se casam. Estão interligadas. Exatamente. Né? As situações estão interligadas. Na verdade, quando eu vou pegar um gancho na fala da Lucilene, eu vou partir eu acho da minha experiência. Até 5 meses atrás eu estava como diretora em uma escola. E o ano passado eu fui olhar uma plataforma em que tinha ensino fundamental, as crianças tinham avaliações a realizar. E na autodeclaração, uma pessoa da secretaria me ligou na época e falou: Débora, tem alguma coisa? Tem um aluno seu que ele não está autodeclarado. E não pode estar em branco, né? Você tem que deixar todos os campos preenchidos. Você pode verificar? Aí eu olhei e falei, vou verificar. Quando eu fui verificar de um aluno, eu percebi que eu só via aluno branco, 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 branco. E a maioria dos alunos da escola em que eu atuava como diretor, eles eram negros e pardos. Aí eu comecei a olhar um por um e percebi o que a Lucilene fala em relação à autodeclaração. Que eu acho que tem pano de fundo aí, né? Tem camadas. Eu costumo imaginar tudo como se fosse um novelo de lã. Você vai pegando a ponta, é ele não se autodeclarar. Agora, quando você vai desenrolando esse novelo, você vai percebendo que existem medos,
que existem preconceitos, que existem tantas nuances para que ele não se autodeclare, ele deixe ali não preenchido, ou que ele preencha como branco quando ele é negro, ele não se identifica, ele não se reconhece, existe tudo isso, todas essas nuances ali. Isso também em relação ao papel do pai, papel da mãe. Então nós temos configurações diversas da família hoje. Sim. Eu não costumo acreditar e repetir aquela frase, as famílias estão desestruturadas. Não. Nós temos estruturas diferenciadas. Sim. A sociedade passa por mudanças. E eu preciso, enquanto microsociedade de uma escola, enxergar que essas mudanças sociais, elas refletem na escola. Então eu tenho diferentes arranjos familiares. Nesses diferentes arranjos familiares, das mães trabalhando, às vezes somente a mãe solo, às vezes somente o pai solo, cuidando dessa criança, às vezes são as avós. Eu já atendi famílias onde a bisavó tinha guarda e criava os netos. Então, essas famílias, eles precisam de orientação. Existe, até em nível federal, um programa chamado Escola da Família. E eu acho que nós precisamos olhar para a escola da família. Mas a escola da família, a ideia é ensinar pai e mãe a ser pai e mãe? É olhar junto, orientar sim. Porque também, voltando um pouco, né, nós temos alguns dados, mas assim como os dados em relação à autodeclaração, eles são frágeis. Sim. Porque eu não posso afirmar, né? Eu afirmo que no Boqueirão eu tenho 27 mil pessoas brancas, mas realmente é isso? Ou as pessoas se autodeclaram assim? Eu prefiro partir, às vezes, de uma experiência vivida, né? Eu falo da experiência do vivido. E nessa experiência, dessa vivência, eu vejo que quando nós orientamos no meu percurso como coordenadora, depois como diretora, sempre que orientamos pai e mãe, na 95% das vezes nós temos sucesso. Aquele pai, aquela mãe que realmente não quis entender e depois teve um desdobramento complicado, a SEDUC foi acionada, 5, 10% dos casos. Quando a gente chama, nós garantimos, fazendo a ponte com a justiça restaurativa, que a base da justiça restaurativa ela é uma tecnologia de comunicação, ela vem do judiciário para a educação como uma tecnologia e ela surge como tecnologia de comunicação, resgatando o que os povos originários fazem, de um olhar para o outro, olho no olho, conversar, entender a história e a verdade do outro, porque eu tenho que ultrapassar uma linha de julgamento, porque julgar é muito fácil, né? Eu tenho que sair da linha do julgamento, olhar e tentar enxergar pela verdade que aquela família está trazendo. E aí eu faço um contraponto e mostro quais são as necessidades da escola, o que eu espero que essa família contribua conosco. E aí eu resgato, assim, uma história que eu vivi como professora ainda. Há muitos anos eu chamei, não vou, por uma questão ética, não vou falar com a escola, mas eu chamei uma mãe de aluno para conversar de uma situação muito complicada. E eu lembro que falaram assim, nossa, mas ela é uma mãe muito difícil, você vai ter um grande problema. Ficou uma tensão na escola inteira o dia que eu chamei a mãe compareceu. E aí eu sentei muito tensa, eu estava ao lado da mãe, aí eu olho para a mãe e a primeira frase que eu falo para ela, além de agradecer a presença, foi: eu chamei você aqui porque eu estou muito preocupada com o seu filho. E ela fechou o rosto assim e me escutou. Quando eu terminei de falar tudo, ela falou assim: ninguém nunca me chamou e disse que estava preocupada com meu filho. Já chamaram para criticar o meu filho, para me criticar, mas ninguém nunca falou que estava preocupada. Então, professora, eu vi que a senhora está preocupada de verdade. Tudo que a senhora pediu e falou, amanhã ele vai faltar, eu vou organizar isso, ver a questão do uniforme, eu vou me reorganizar em casa. Ele estava indo, a gente já tinha oferecido uniforme várias vezes e material, e tinha uma demanda familiar complicadíssima ali. Sim. Mas ela teve uma escuta e ela foi tão acolhedora às necessidades da escola que eles estavam levando para ela. Ela chegou na defensiva diante do passado, diante de outras isso, das experiências vividas. Então, eu não sei o que as pessoas viveram em suas infâncias, eu não sei o que elas viveram nos seus relacionamentos familiares, amorosos, profissionais,
Mas eu sei que nós podemos fazer uma história diferente. Eu sei que eu não posso mudar o passado dessas pessoas, mas eu sei que eu posso conduzir de uma forma a tentar ter um futuro de relacionamento diferente. E é isso que é essa visão que nós tentamos internamente levar para as escolas e manter, né? Eu tento manter com a equipe de toda a coordenadoria e o departamento pedagógico olhando nessa minha fatia, que é olhar para a formação, essa visão que eu tento levar, de ouvir o outro. Eu posso não concordar, mas eu tenho que, no mínimo, ter respeito à verdade que ele está me trazendo. E a partir do respeito, nós conseguimos conversar e chegar num consenso. É isso que, todas as vezes que as escolas trazem para nós, eu sou multiplicadora da justiça restaurativa, eu tento levar essa visão também, de escutar a verdade do outro, não tomando aquela verdade como minha verdade, mas acolhendo que aquela é a verdade dele naquele momento. E como eu posso ajudá-lo a desenrolar esse novelo? Pode ser que ele esteja vendo só a pontinha daquele novelo. E alguém precisa ajudá-lo a desenrolar e entender que essa história tem um começo muito mais profundo. É assim que nós estamos tentando conduzir, né? Nós temos a justiça restaurativa como uma política municipal. Então, nós temos que, no mínimo, honrar essa política, levando essa visão para as escolas e para todas as instâncias que nós nos relacionamos. Não, perfeito mesmo. Tá. Débora, Lucilene, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já aqui no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando com duas educadoras aqui, a Débora Marreiro, a Lucilene Costa aqui,
fazendo um trabalho muito importante aí na educação. Já temos aí dos dias 20 a 31 aí, né? Temos o SAEB aí, importante aí, essa avaliação importante. Toda a coletividade, toda a comunidade acadêmica e também os pais responsáveis estarem colaborando aí para a gente dar um upgrade na nota. É claro que esse é um processo lento, é um processo, mas a gente precisa começar, porque quando se fala em investimentos na educação, a gente passa também pela responsabilidade de todos envolvidos pelo bem, porque uma cidade que é uma cidade criativa, uma cidade que é considerada uma das melhores para se viver no país, tem que também ter a questão da educação e todos estão envolvidos. Não basta só meramente jogar só a responsabilidade para o poder público, mas também a sociedade como um todo tem que prestigiar, valorizar, né? Relembrando a educação do passado, por que não resgatar essa questão do passado, né? E a gente fala, né, vocês como educadoras, a gente fala que as melhores notas estão nos estados talvez que a gente nem imagina, né, como o Ceará, por exemplo, no Nordeste brasileiro, porque os jovens veem na educação aquela oportunidade aí que é única muitas vezes e agarram aquela oportunidade nesse sentido, né? Enfim, temos que dar as oportunidades existem, temos que o quê? Guiar os caminhos para essas pessoas conseguirem os objetivos. No momento que a gente está precisando cada vez mais, né, do papel da educação, porque recursos, volto a dizer, recursos estão aí disponíveis, mas a gente ainda está perdendo nessa batalha, infelizmente, né? Se a gente pegar alguns exemplos, como a própria Coreia do Sul, né? Isso lá nos anos 70, o que era a Coreia do Sul, né? E hoje, como referência na área da educação, apenas para citar um exemplo nesse aspecto. Até pegando esse gancho também, né? Vocês com muito tempo de experiência na área, na educação também, quais são hoje os desafios da educação com tanta tecnologia, com tanta, né, que é bom por um lado, isso é indiscutível, sim, mas, né, você tem que ter uma lei para poder proibir levar o celular para casa, porque não pode levar o celular na sala de aula, algo que era impensável na nossa época, né? Mas tem que ter uma lei. E assim, inteligência artificial, tudo ao mesmo tempo, que é ótimo por um lado, mas também tem o outro lado da moeda. Como vocês têm lidado aí, você na área de informação também, na sua área também, no CEPROGE também, vocês como educadoras, né? O que fazer e quais são as dicas, né? Até porque estamos chegando no dia do professor também aí, né? Quais são as dicas aí para os jovens aí, pedagogos que querem entrar, que é uma outra missão também, atrair esses jovens aí para poder ser professor numa profissão tão importante na nossa sociedade? Olha, eu acho que você, na sua fala, quando você começou a dissertar a respeito da importância da educação, nós, enquanto educadores, mostrarmos realmente para os nossos jovens que o caminho para uma mudança social ou alcançar aonde quer que ele queira chegar é através da educação. A inteligência artificial, ela realmente nos corta alguns caminhos, mas é algo que nós precisamos alimentá-la. Ela vai me dar uma resposta baseada no que eu perguntar para ela. Então, se eu souber fazer uma boa pergunta, automaticamente eu terei uma excelente resposta. E para que eu faça uma boa pergunta, eu preciso ser uma pessoa que eu estude, que eu me concentre, né? Então, atrair o aluno para a sala de aula, né, para o que realmente é necessário dentro da educação, realmente é um grande desafio. Mas orientar o aluno de como ele pode fazer uso de toda essa tecnologia que está disponível é algo que também contribui muito com a gente. Durante muito tempo eu fui professora de informática educativa e fazia excelentes aproveitamentos da tecnologia, né? E mostrar para o aluno, né? Então, essa questão do celular, a proibição do celular em sala de aula, realmente foi algo muito necessário, mas não significa que o aluno não tenha mais contato com tecnologia na escola. Muito pelo contrário, as nossas escolas estão extremamente equipadas, né, com a tecnologia, mas nós temos como orientar o aluno a fazer o bom uso dessas tecnologias, né? Nós temos tela interativa, nós temos tablets, nós temos uma sala que chamamos de estudioteca. Então, dentro da escola, esse aluno ele recebe essa orientação. É desafiador? Ele é desafiador. Sim. Realmente é um desafio muito grande. Porque às vezes parece que a gente está falando para as paredes. Exato, exatamente. Eu também leciono, não no nível superior. É verdade. Você está falando para as paredes. Para as paredes. Mas eu acho que quando
quando eles conseguem entender de onde eu estou e onde quero chegar, qual o caminho que eu preciso trilhar, e eles entenderem que inevitavelmente esse caminho ele passa pela educação, tudo muda. É o meu entendimento. Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, né, com isso, mas eu sou prova viva de que a educação transforma. Sim. E como transforma. E como transforma. Então eu acho que eu tenho essa facilidade porque eu me coloco muito como esse exemplo, neste lugar. Eu era uma pessoa que eu não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Mas hoje eu entendo que eu não gostava de estudar por conta do racismo institucional que existia na escola. E nós, enquanto crianças, nós não tínhamos a percepção disso. Claro. Eu não conseguia nomear o que me fazia mal dentro da escola. E você evitava ir para a escola. Aí estava na lista, quem falta faz falta. É isso, quem falta faz falta, exatamente. Então toda essa movimentação que hoje nós fazemos dentro da nossa secretaria nos traz uma esperança que nós podemos mudar esse cenário. Lógico, como você colocou, não é algo que nós vamos conseguir de um dia para a noite, mas é um caminho de mudanças, e nós estamos até que dando passos largos, eu acredito. Não sou sendo otimista demais, mas eu acredito que estamos a passos largos. Importantíssimo isso daí, porque realmente o que a Lucilene falou é uma preocupação que a gente tem. Aí entra nessa frase que eu achei muito bem criativa, quem falta faz falta, porque quantas crianças simplesmente, né, aí sofrem bullying, a gente tem aquela tragédia que aconteceu em Praia Grande, uma escola em Praia Grande. Exato. Que até recentemente teve alguém, eu não me lembro quem que esteve aqui, a gente comentou sobre esse caso, até hoje, foi a deputada Solange Freitas, agora me lembrei. Até hoje o caso ainda não teve uma conclusão. Até hoje esse caso não teve uma conclusão, né? E esse foi um caso que infelizmente chegou a essa fatalidade. Exato. Né? Mas quantas crianças, quantos adolescentes não sofrem isso daí no dia a dia, sofrem isso. A gente teve agora Setembro Amarelo, que infelizmente, em alguns casos, chegamos até coisas mais extremas, como a questão do suicídio, né? Especialmente nessa idade aí de adolescência, enfim, é um dos fatores, enfim, é importante nesse aspecto. Débora, por favor, também, que às vezes eu falo, só para dar o gancho. Eu acho que eu vou começar da sua provocação a respeito de como garantirmos professores, que esses jovens ainda se encantem, né, pela educação. Porque nós ouvimos tantas questões de desafios, dificuldade em relação à demanda familiar, em relação à questão das deficiências em sala de aula e da questão da inclusão, que também é algo que nós estamos estudando, nos debruçando e pensando qual é o melhor caminho para que a garantia de todos na escola, ela seja uma garantia de todos com qualidade para todos. Então este ainda é um desafio grande para nós. E eu penso que esse jovem que nós precisamos seduzir para que ele engaje na educação, eu acho que alguns caminhos, né, durante a formação dele precisam ser cuidados, né? Ele precisa trilhar alguns caminhos. Que o encantamento tem que estar presente para ele enquanto professor. Eu falo que enquanto os meus olhinhos brilharem quando eu chego em uma escola, eu piso em uma escola, e olha que já faz tempo que eu pisei pela primeira vez como profissional, eu continuo nessa jornada, porque eu ainda sou apaixonada pelo que eu escolhi fazer, que é trabalhar com educação. Então elevar esse encantamento, eu acho que quem forma esses novos professores ainda precisa ser apaixonado por isso. Sim. Acreditar. Não que a paixão e o amor sozinho, eu não sou adepta de uma pedagogia de afeto achando que só afeto dê conta. Eu preciso do afeto, eu preciso de metodologia, eu preciso de concepção e eu preciso de muito estudo. Mas o afeto, ele é um ingrediente necessário, ele é um tempero que vai dar sabor a tudo isso. O engajamento dos alunos, eu vou precisar estudar muito, entender sim, de desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, que é diferente. Ele tem características nesse desenvolvimento, nessa construção de identidade, que eu, enquanto professor, enquanto gestor, eu preciso me aprimorar e entender isso. Entender que uma abordagem que eu tenho com a criança na primeiríssima infância, com 2 anos de idade, ela está muito distante da abordagem que eu tenho com o adolescente. E eu preciso compreender essas etapas do desenvolvimento. Se eu não compreendo as etapas do desenvolvimento, eu não consigo ter uma abordagem adequada. Então esse professor que está se formando, ele tem que entender que é para sempre, né?
O estudo ele é constante, porque as pesquisas chegam para nós nos indicando que tem descobertas novas. O meio, a organização social, ela influencia sim nessa micro-organização da escola. Essa organização doméstica, familiar, ela influencia sim. Se eu não estou me aprimorando, não estou estudando, não estou me aperfeiçoando, eu não consigo atender essa demanda que chega hoje. Sim. A demanda da inclusão, ela é uma demanda recente, ela chega pra gente e nós estamos estudando como lidar com essa demanda. E crescente, né? A abordagem que eu tive, eu atuei em uma das escolas que foram pioneiras aqui em relação à inclusão, que é o Barão do Rio Branco. Quando a inclusão chegou em Santos, eu acredito que chegou, a primeira escola foi o Barão. E eu olhei e pensei, eu não tenho a menor ideia como eu vou começar a lidar com isso, mas eu tive que estudar. As demandas chegam para nós, os desafios chegam, e eu busco estudo, eu busco informação. E isso é tudo na nossa vida, em qualquer profissão. Qualquer profissão eu trabalho hoje. Na educação a demanda é grande? Sim. Mas se eu trabalho em uma empresa que compra um software novo, eu vou ter que me aprimorar para aprender a utilizar aquele aplicativo. Eu trabalho em um shopping que agora o atendimento ele vai ser um atendimento feito pelo autoatendimento e eu vou só acompanhar e orientar os clientes. Eu preciso aprender a mexer naquela máquina. Então, em todas as profissões nós temos um aprimoramento. É que na educação nós temos um aprimoramento técnico, dessas questões técnicas, mas um aprimoramento metodológico, emocional, porque vem uma demanda emocional atrelada a isso grande. Mas se nós pensarmos que essas mesmas pessoas que são alunos, pais de alunos, também frequentam o supermercado, frequentam os outros serviços, em geral nós precisamos nos aprimorar para tudo isso também. Então eu acho que a primeira demanda vem aí. A Lucilene traz com bastante propriedade a questão das tecnologias. Nós temos uma legislação orientando, justamente porque algumas legislações elas vêm para proteger as crianças. As legislações elas não vêm para punir, elas vêm para proteção. Eu acho que nós temos um ponto que nós precisamos olhar junto com as famílias, juntos com os jovens. A legislação não chega para punir ninguém. A legislação ela chega como um alerta. Quando eu tenho uma avenida que está tendo muito atropelamento, eu vou reduzir a velocidade permitida naquela avenida. Quando eu tenho uma escola em que os alunos estão deixando de prestar atenção na aula, porque eles estão ou praticando cyberbullying, ou eles estão conversando, e por isso eu percebo uma queda na aprendizagem, eu preciso tomar uma providência. E essa providência, muitas vezes, ela chega com um ar punitivo, mas ela não é. Ela é um ar preventivo, de prevenção e de garantia de direitos. Então, o tempo todo, as nossas ações, elas visam garantia de direitos. Garantia de direitos da criança, do bebê, do adolescente. E para isso nós precisamos de legislações específicas, de portarias, de olhar e revisitar o que nós temos como orientações. Nós estamos num movimento muito intenso dentro da Secretaria de Educação, dentro da equipe de formação, olhando para os nossos procedimentos. Nem sempre os procedimentos que nós adotamos eles atendem à demanda atual. Então, para essa demanda atual, para o fazer de um coordenador pedagógico, que tipo de suporte, enquanto secretaria, nós precisamos oferecer? Para a demanda de um professor que atua e tem uma sala com 3, 4, 5 alunos deficientes, que tipo de orientação pode dar a ele um caminho mais seguro? Que tenha garantia de direitos, mas que ele também, enquanto profissional, esteja sendo olhado. Então, existe um movimento interno pulsando aqui entre nós para nós cuidarmos de todos os que nos cercam. Então tem um movimento, não é só um movimento SAEB, movimento SARESP, existe um movimento interno de vamos olhar para a garantia de todos os direitos. Exatamente, porque os números são impressionantes, né? Já foi muito maior o número na SEDUC, né, de alunos, hoje um pouco mais de 25 mil alunos, né, que tem, né, a rede municipal, e professores são entre professores e educadores, mais de 3 mil, se eu não me engano. Sim. É um número mais de 4 mil entre professores. E demais envolvidos. Sim, né, e os alunos, né, como você falou, já foi um pouco mais, porque como nós ampliamos a oferta em tempo integral, então nós temos um número um pouco menor de alunos em relação a poucos anos atrás, mas nós temos um número maior de atendimento.
porque grande parte, né, praticamente 100% dos nossos alunos na educação infantil são atendidos em tempo integral, eles permanecem ali os 2 períodos, e nisso eu tenho uma demanda docente, uma demanda de funcionários e professores também muito intensa, e os professores também na educação integral, os alunos na educação integral que são atendidos nesse período, que permanecem manhã e tarde, também temos um aumento nessa demanda de professores e educadores de entidades subvencionadas. Exatamente, um número considerável aí nesse sentido. A gente vai para um rápido intervalo comercial, Débora e Lucilene, e voltaremos já para o último bloco. Passa rápido, viu? O último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo aí 2 educadoras que conhecem muito aí a questão da educação em Santos também, responsável pela formação da SEDUC, né, também nesse sentido, mestre em educação, a Débora Marreiro, e a Lucilene Costa, que é da CEPROGE, né, e obviamente Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais, que foi entregue agora em agosto e funciona ali no Parque Tecnológico de Santos também nesse sentido, e é especialista em africanidades, né? A gente tem aí a imagem aí, ó, Felipe rapidamente já colocou a imagem da inauguração aí do núcleo, né, que fica ali no Parque Tecnológico ali, até para entender, esse núcleo você já falou, esse núcleo ele é aberto para alunos da rede municipal ou também é estendido para alunos de outras redes também nesse sentido? Não, o núcleo ele é criado para a formação dos professores. Dos professores. Dos professores, mas a nossa atuação também se estende aos nossos alunos, né?
Então, como eu coloquei no começo, então já fizemos várias formações, fazemos formações mensais, mas quando acontece algumas situações em que precisamos fazer uma intervenção rápida, em que só a formação do professor ela vai demorar um pouco para demonstrar um resultado, nós vamos também até as escolas, né? E aí nós podemos também receber o profissional lá no parque, né? O professor, aquilo como eu coloquei, o professor, qualquer pessoa que se sinta na necessidade do nosso atendimento. Muito bom aí nesse sentido, né? Então a gente tem essa oportunidade aí de ter essa questão dessa discussão desse tema que muitas vezes não era levado em consideração lá no passado e hoje é importante. E aí vocês como educadoras há muito tempo também lecionando nas mais variadas escolas, só para saber, né, de que maneira, e esse é um grande desafio, né, a gente tem, eu pego esse caso dessa escola de Cubatão lá, que ganhou o prêmio, deixa eu ver o nome do prêmio, World Best School Prizes, na categoria Superando Adversidades, que mudou lá, a escola a Parque dos Sonhos em Cubatão mudou lá a realidade lá de uma comunidade muito carente lá em Cubatão, que não é muito diferente também de várias outras comunidades aqui em Santos, né, que vocês também já lecionaram também. Como, né, o ambiente externo, né, como filtrar, muitas vezes em espaço de uma dificuldade social enorme, violência, como filtrar isso e transformar a escola, que esse é um desafio, um oásis ali, falando, não, isso aqui é o pertencimento, isso aqui é um espaço de todos. Como fazer isso daí nesses tempos tão complicados, complexos que a gente está vivenciando? E aí, aproveitando também, de que maneira a pandemia, e a gente sabe que a área da educação foi uma das que mais foi mais impactada nessa situação. Como a pandemia, passando já alguns anos, já vendo o que se achava e o que está acontecendo. Como a pandemia, de certa forma, mudou completamente essas relações aí, nesse sentido de gerações que a gente tem aí, são afetadas, e como o que está sendo feito para poder diminuir cada vez mais essa falta. Por mais que a gente tenha tido, mas a gente sabe que às vezes a mãe, olha, só tinha um celular para 3, 4, 5 filhos. Como é que fazia a aula do aluno A, do filho B? Como que ela ia, né? Enfim, tem que ser realista, né? O Brasil é bem diferente, né? Todo mundo tem um quarto para poder ficar lá, botar o fone de ouvido e ficar ouvindo a aula, né? A grande maioria das pessoas não teve essa oportunidade, das crianças não teve essa oportunidade. Então são duas questões, já que a gente está no último bloco. Por favor, fique à vontade vocês. Em relação à pandemia, nós já fizemos um movimento durante a pandemia mesmo, né? Quem atuava nessas regiões onde você percebia que as crianças não teriam acesso por falta de equipamentos, já houve uma preocupação em ofertar para eles materiais escritos. A família ia à escola e retirava quinzenalmente ou semanalmente algumas atividades justamente para nós garantirmos o direito de aprendizagem. Foi suficiente? Não. Nós temos lacunas provavelmente no mundo inteiro, mas no Brasil inteiro nós percebemos lacunas. O que nós estamos identificando hoje é que nós já tínhamos lacunas anteriores à pandemia, que ficaram muito mais visíveis no momento posterior à pandemia, quando nós olhamos, né? Eu acho que nós tivemos um ato de coragem. O ato de coragem de olhar para esses dados e falar, realmente nós temos uma grande defasagem. Hoje nós temos vindo já do MEC como política pública a questão da recomposição de aprendizagem, porque eles perceberam que nós temos lacunas imensas, com todos os dados, as avaliações servem para isso, para pensar em política pública e definir essas políticas públicas, e está chegando um currículo de recomposição, onde eles percebem que é como um iceberg. Então, acima da água é onde nós costumamos atuar. Eu tenho um projeto para o aluno que está com um pouco de dificuldade naquele ano, que ele não conseguiu desenvolver aquelas habilidades. E hoje, todas as pesquisas e os dados dessas avaliações, eles sinalizam para nós que abaixo dessa linha, né, pensando num iceberg, abaixo da linha do mar, ali da água, que é onde eu tenho o montante desse iceberg, eu tenho lacunas ali de 2, 3 anos de defasagem, que é o que nós chamamos de habilidades estruturantes. Então, imaginem um prédio
onde o prédio, nós temos exemplo aqui em Santos de prédios que ficaram tortos. Talvez seja um problema do terreno, talvez seja um problema da fundação, mas eu preciso de fundações bem estruturadas e profundas. Eu preciso de uma boa estrutura. Na construção desse conhecimento, eu preciso de habilidades estruturantes, que estruturam, que são fundacionais, que elas dão a fundação e a sustentação para o desenvolvimento de outras habilidades. Se eu não tenho essas habilidades bem estruturadas, eu não tenho como construir as habilidades posteriores com os alunos. Quando o MEC, nós também aqui percebemos isso internamente, diante do levantamento de dados que nós fizemos em Santos, nós começamos a utilizar esse conceito de habilidades estruturantes. Então nós estamos num momento não de revisar um currículo, porque o nosso currículo santista ele está aqui e a implementação verdadeira não houve nenhum tempo para essa digestão, né, desse currículo, para que eu consiga digerir esse currículo, mas olhando para ele, onde nós tivemos um currículo que tentou ser implementado, chega o Covid, né, toda uma época de pandemia, nós tivemos um currículo Covid por 2 anos sendo utilizado, um pouco mais, e nós voltamos para o currículo onde essas habilidades estruturantes talvez não estejam ainda bem claras. Então nós estamos no momento agora de listar essas habilidades estruturantes, mandar para a escola e falar, vamos dar um passo atrás? Você falou um pouco disso, né? Desse tradicional de voltar a um passado, de vamos dar um passo atrás e olhar o que estrutura, o que me dá uma fundação sólida para que eu possa trabalhar as outras habilidades. Isso é importante para os professores, importante para os alunos e para as famílias, para que todo mundo tenha um caminho mais consistente a seguir, principalmente o professor. O professor, ele às vezes quase pede um socorro para nós. Que caminho eu devo seguir? Então nós estamos debruçados nesse momento, nesses estudos, para enviar para as escolas, conversar com as escolas, oferecer momentos formativos, onde, olha, realmente nós precisamos pensar o que forma essa estrutura e ali nós vamos alavancando. Então, o teto estava muito alto, talvez eu tenha que abaixar um pouco esse piso. Eu abaixo o piso onde todos consigam pisar neste piso e vou subindo com todo mundo. Não perdendo de vista esse teto alto que eu quero chegar. Mas eu tenho um piso baixo, um piso onde todos conseguem pisar. E ali eu vou levantando e melhoro a qualidade na nossa rede. Esse é a nossa proposta atual para melhorar os nossos índices. E como eu vou repetir o tempo todo, o índice é só um sinal que o termômetro mostrou pra gente, está com 38 graus de temperatura. O que nós queremos saber é o que os nossos alunos estão aprendendo. Esse é o nosso foco. Exatamente. O índice é só para que a gente possa ter um sinalizador, um balizador das nossas ações. É que é claro que quando você tem os índices, né, e aí você usa como referência. Sim, nesse uma sentido, comparações, né, comparações, está indo bem, não está indo bem, né, enfim. E sem contar no aspecto político, aí vai na Câmara lá, tem isso. É verdade. Você tinha falado a respeito, né, dos desafios externos à escola, né, e a CEPROG, ela age exatamente nesse ponto. A CEPROG é a Seção de Projetos Educacionais Especiais. Então, agora, por exemplo, nós estamos na segunda fase do GEUMES, né, que são os Jogos Escolares das Unidades Municipais de Educação, onde os nossos alunos, eles passam pelas mais diversas modalidades. Então, nós tivemos minivôlei, futsal, tivemos o handebol, temos a Copa Futsal da SEDUC também. Então, nós temos uma parceria também com a Secretaria de Esportes e com a FUPES, onde nós temos um programa chamado Campeão na Escola, onde nós levamos um atleta de ponta, de destaque, geralmente da nossa região. Inclusive amanhã nós vamos estar no Leonardo Nunes com a Beth Gomes. Nesta terça-feira, do dia 7, nós estaremos com os nossos alunos. Beth Gomes ganhou agora, né? Exatamente. Mais uma medalha. Mais uma medalha, né? Então, nós levamos os nossos atletas para dentro da nossa escola, um programa chamado Campeão na Escola, e a partir daí, os nossos alunos, eles começam a enxergar outras possibilidades de ser e de existir. Então, essas habilidades que muitas vezes são trabalhadas através do esporte, fazem o desenvolvimento dessas habilidades necessárias para que ele se concentre, para que ele perca o medo de errar,
né, para que ele tenha confiança nele mesmo. Então, na última semana, nós tivemos a final do mini vôlei e eu perguntei para alguns alunos, né, como é que você está se sentindo? Ele falou, olha, no começo eu fiquei um pouco nervoso, mas agora eu estou tranquilo, né? Então, ganhar e perder faz parte. Ganhar e perder faz parte. Foi exatamente isso que eles colocaram, né? Agora eu estou entendendo que ganhar, mas só de participar eu já estou achando muito interessante. Então, essa questão emocional que o Covid nos deixa, né? Que deixou um rombo emocional, sim, através dos nossos projetos, através das habilidades que nós desenvolvemos com os nossos projetos, nós conseguimos minimizar, trazer esse apoio para o professor que está em sala de aula, através dos alunos participarem desses projetos. Muito bem. Lucilene, quero agradecer a sua participação, Débora também, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, temos limitação pelo tempo aqui, o Felipe Brandão já está lá, acabou, mas eu quero agradecer muito, sucesso aí dentro do projeto lá no Núcleo também, muito sucesso obrigada. Também na nota, né, do SAEB, depois do Saresp, logo Saresp é em novembro. É novembro. Então logo nasceu. Quando começa a respirar, já tem o outro, nesse sentido. Muito obrigado pela presença de vocês. Que agradeço. Parabéns aí. Trabalho aí para vocês darem continuidade, porque a educação é a base de tudo, ainda mais num país como o nosso, que a gente precisa cada vez mais, né, dar esperança e expectativa para os jovens. E isso passa pela educação. Sem ela, a gente não vai a lugar nenhum. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Importante você se inscrever em nosso canal. Estamos batendo aí 9.000 inscritos aqui no Jornal em Foque. Eu quero agradecer também a sua participação, que você pode acompanhar no nosso site bocnews.com e também 5 horas da tarde, reprise na TV Com, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPUA e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção no dial e no aplicativo da Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.